Olá, começamos agora mais uma edição do podcast Toque de Despertar. Que bom que você está aqui assistindo ou escutando o que a gente tem para falar, que hoje vai ser meio que continuação do episódio anterior, porque no outro a gente acabou nos estendendo na primeira pergunta e resolvemos falar sobre a segunda questão, não exatamente uma pergunta, nesse episódio. No episódio anterior, a gente falava sobre por que estamos sempre nos sentindo exaustas. E falamos sobre controle, sobre limites, sobre diálogo. Então, se você não assistiu ou não escutou, volta lá, que está bem interessante. Mas se caiu aqui hoje, deve ser porque é esse que você precisa escutar ou assistir. Fê, a questão seguinte, aquela sobre exaustão, sobre estarmos cansadas, é sobre o quanto o que você faz, tanto na vida profissional, na vida criativa, na vida cotidiana, porque tudo é vida criativa, na verdade, o quanto isso te energiza, o quanto isso faz sentido para o que tu é, de forma que isso não te exaura, que isso não sugue todas as tuas energias. Por exemplo, a questão do meu semi-burnout recente. Não, burnout, foi burnout. Ah, não foi bem um burnout, tá, ok. Tá. Que era nitidamente porque eu estava insistindo em fazer uma coisa que só me sugava energia, não me acrescentava em nada e acabava me sugando energia dos outros processos, os processos criativos nos quais eu gosto de me envolver. Então eu coloquei muita energia naquilo que só me sugava e acabei dando uma mini surtadinha. Você acha que a gente costuma fazer muito isso? Dar muita atenção para o que só nos suga e não prestar atenção, não estar conectadas com a gente mesmo para saber, olha, isso me faz bem, isso não me faz bem, vou equilibrar. Ah, sem sombra de dúvidas, né? A gente foi ensinado a se parar para pensar, desde a escola a gente já é ensinado a fazer coisas que a gente não gosta, né? Que a gente não tem afinidade. E veja, não quer dizer que você tenha que só fazer coisas que você gosta, não estou dizendo isso. Mas a gente precisa ter uma clareza, né? Somos todas mulheres aqui, a maioria das mulheres que nos escutam estão aí na faixa dos 30, 40 anos, então a gente já chegou numa maturidade junto com os cachorros aqui da região, né? Porque hoje eles estão realmente participativos desse podcast. E a gente precisa estar bem consciente de que nós já percorremos um caminho onde a gente já foi ensinado muito o que fazer, como fazer e o que a gente não gosta e o que a gente gosta. A questão é por que você continua fazendo o que você não gosta? Por que você continua executando os mesmos padrões que te levam à exaustão? Então, a gente vai ter que voltar lá na infância para entender internamente e de forma inconsciente quem você está querendo agradar ao fazer coisas que não te fazem feliz para poder atingir uma meta, para poder chegar em algum caminho, para poder alcançar alguma coisa que você quer. Qual é o custo disso, né? Para que você precisa disso? São perguntas que a gente tem que se fazer quando você está no momento de exaustão e principalmente você está fazendo coisas que você não gosta, que não te dão prazer, que não alimentam a tua alma. Você tem que se perguntar, tá, mas por que eu estou fazendo isso? A fase, né, de fazer por obrigação ou de fazer porque alguém mandou já passou, mas por que eu continuo com isso dentro de mim? Qual é a estrutura emocional, psicológica que eu ainda carrego, que eu ainda acredito que eu tenho que fazer tudo a ferro e fogo, que eu tenho que conseguir as coisas na minha vida, tudo no sacrifício? Quais são as crenças que tu incorporou dentro de ti, que tu acredita que ainda tem que ser assim, quase na segunda metade da tua vida? Por que tem que continuar sendo assim? Né? A quem que eu quero agradar agindo dessa forma? Então, a gente tem que parar e começar uma autoanálise, né? Num autoconhecimento, para poder realmente, sabe, tirar o joio do trigo, limpar, né? Para que você possa entender, tá, mas isso me faz bem? O quanto de vida minha eu estou colocando nisso, sendo que é algo que, na verdade, eu não gostaria de fazer. Teve uma cliente minha também, semana passada, que a gente fez sessão, e ela foi promovida a gerente.
E ela tem 29 anos, gerente de uma empresa até bem grande. E ela começou a chorar, ela está tomando medicação, ela está tomando remédio para poder ocupar esse lugar, esse cargo, né? Porque é muita responsabilidade. E daí eu perguntei, tá, mas por que tá fazendo isso? Ah, porque eu fui escolhida para ser gerente. E eu perguntei para ela, tá, mas por que tu não disse não? Aí ela ficou tipo, não, mas todo mundo quer ser gerente, por que que eu não vou ser gerente? Eu falei, por que tu não é todo mundo? Aquela resposta bem de mãe, né? Por que tu não é todo mundo, né? Então, se tu não é todo mundo, tu tens que te perguntar, é onde você quer estar? Porque o custo me parece que está sendo muito alto. Você é uma mulher de 29 anos, está tomando medicação antidepressiva para poder dar conta de um trabalho que vai muito além de 12 horas de trabalho, não tem vida afetiva e não tem vida do qual você tem uma atividade que te dê prazer. Para quê? Porque todo mundo quer esse cargo? Onde é que está a dor para você se auto-sacrificar nesse nível tão grande? Para quê? Se a vida pode ser mais leve, você pode alcançar outros patamares, mas talvez não seja aí mesmo que você precisa. E por que você se coloca nesse lugar de auto-sacrifício tão grande, fazendo coisas que você não tem prazer, se sobrecarregando e trazendo uma dor tão profunda para a tua vida? Se fechando para a vida. E quando você faz alguma coisa que não te dá esse prazer como uma ponte para outra coisa que vai te dar prazer. Por exemplo, eu quero parar tudo por um tempo para pintar telas, que eu quero ser artista, mas por um tempo eu preciso trabalhar neste emprego que eu não curto para juntar um dinheiro para depois poder sair e fazer o que eu curto. Como é que você vê isso? Justíssimo, são processos, né? Então você está fazendo um acordo com você, olha, eu vou trabalhar mais porque ali na frente, lembra o objetivo masculino? Eu estou vendo que ali na frente eu quero alcançar aquele lá. Então, para alcançar aquele lá, eu vou ter que seguir por esse caminho, seguir por esse outro, fazer tal coisa. Às vezes, vou ter que me sacrificar mais, estudar mais. Eu mesmo passei 2 anos seguidos. Eu decidi sacrificar a minha vida pessoal durante 2 anos para fazer 2 pós ao mesmo tempo. Eu estava disposta àquilo. E fiquei muito feliz quando eu terminei, porque realmente eu sacrifiquei, eu tinha consciência que eu estava sacrificando para chegar hoje onde eu estou. Entende? Então, são os processos, é o preço que a gente paga. Agora, quando isso se torna permanente, quando você não tem um objetivo de onde tu queres chegar e se torna uma privação, um peso permanente, reveja seus conceitos sobre felicidade e onde você quer alcançar o que você quer alcançar na sua vida. Momentos de autossacrifício vão existir, não resta a menor dúvida se você quiser alcançar, que nem se você quiser ficar rico. Em algum momento, você não vai ficar rico gastando dinheiro o tempo inteiro. Você vai precisar economizar o seu dinheiro por um tempo para poder guardar alguma coisa para investir, então para render, certo? Então, eu vou ter que passar por um momento de sacrifício de não gastar para lá na frente eu ter uma outra condição de vida. Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Agora, se você não tem esse objetivo de onde você quer chegar e simplesmente está se sobrecarregando, se saturando, dando conta de muita coisa ao mesmo tempo, sem ver um objetivo, pô, nem sei se eu quero trabalhar nessa empresa, sabe assim? Pô, eu nem sei se eu quero continuar sendo diretora, presidente de alguma coisa nessa área. Por que você está se colocando assim? Ou se você fica postergando o objetivo também, né? Nunca chega o momento de se dedicar a criar as telas ou a escrever o livro, ou nem necessariamente alguma coisa artística, ter um filho, plantar um jardim, aprender a cozinhar, qualquer coisa que seja para você vida criativa. Quando vai postergando indefinidamente, também é um sinal de, opa, peraí, né? Sinal de alerta, porque o tempo está passando, né? E tempo é vida. Não resta a menor dúvida, por exemplo, né? Eu venho de uma estrutura familiar, quem me acompanha aqui já sabe toda a estrutura, mas vamos pegar um ponto bem importante. Na minha família, minhas avós, minha mãe, eu também já fui, entre outras pessoas, empregada doméstica. Né? Eu não fui empregada doméstica mesmo, assim, mas eu trabalhei com faxina, né? Precisei fazer muita faxina. Minha mãe já fez faxina, minhas avós fizeram faxina também, enfim, tudo isso. Então, olha só que interessante que a Adriana falou. Por muito tempo, eu me auto-sabotava naquilo que eu realmente queria fazer, limpando a minha casa.
Eu não contratava uma pessoa para vir contratar, já podendo então contratar, já tendo essa disponibilidade, eu não contratava. Eu me auto-sabotava limpando a minha casa. Por quê? Porque assim eu não ia fazer aquilo que eu gostava. Mas por que isso? Isso aí vem uma outra questão que entra nas lealdades familiares, né? O quanto eu estava leal ao padrão de comportamento do meu sistema familiar, e então eu me auto-sabotava naquilo que realmente eu gostava e naquilo que realmente a minha alma queria fazer. Aí são as culpas que eu também internamente não queria carregar, porque toda vez que eu não limpava a minha casa e pagava para alguém limpar, eu me sentia culpada porque eu estava fazendo aquilo. E o que é essa culpa? Era a culpa de estar sendo diferente do meu sistema familiar, das mulheres do meu sistema. Isso passa? Claro que passa, só que você vai precisar olhar e enfrentar isso. Enquanto você não quiser carregar a culpa de fazer um pouquinho diferente, você vai permanecer igual. Aí vai permanecer se auto-sabotando. Então, a gente vai se auto-sabotando para não pagar o preço de fazer diferente. Enquanto eu estou aqui nesse trabalho que está me pagando ok, eu não vou precisar arriscar para fazer uma outra coisa que vai exigir um preço. Por mais que eu imagine que o resultado vai ser incrível, que eu vou aprender a cozinhar muito bem, vou fazer telas maravilhosas, vou escrever um livro, vou ter filhos lindos, vou cultivar um jardim, um pomar, vai ter um preço para se fazer aquilo. Então, a gente se auto-sabota para não tomar essa decisão e não pagar esse preço. Esse é um preço interno, né? É o preço de eu ser diferente daquelas pessoas do meu próprio sistema familiar que não conseguiram fazer isso. Então, se eu tenho uma avó que morreu frustrada no seu trabalho, se eu tenho uma mãe que morreu frustrada no seu trabalho, se eu tenho mulheres no meu sistema que morreram frustradas no trabalho ou no amor, ou se tem homens que morreram frustrados no trabalho ou no amor, como que eu, diante de tanto drama, vou ser feliz? É inconsciente, gente. Isso são dinâmicas inconscientes. Comecem a prestar atenção. Qual é a história da família de vocês? Qual é a história, né? Se são mulheres, qual é a história das mulheres do seu sistema? Se são homens, qual é a história dos homens do seu sistema? Foram felizes, não foram felizes? Foram satisfeitos? Morreram com algum drama, com alguma dor? Olhem para isso, porque ali está a resposta da tua vida. Ali está a resposta das autossabotagens que você faz para permanecer igual a muitos daqueles que vieram antes de você e que não conseguiram alcançar, realizar os seus sonhos, os seus desejos, que pararam no meio do caminho, às vezes que morreram cedo e não conseguiram se desenvolver. Eu tenho um cliente que ele está com 44 anos e o sonho da vida dele é ser casado e ter filhos. É o sonho, ele tem esse sonho, mas ele já está na, sei lá, quantas namoradas que ele tem e ele não consegue, ele se auto-sabota o tempo inteiro. Ele está sempre pulando de relacionamento em relacionamento. Daí a gente foi trabalhar no sistema, a gente vai ver que o pai não foi feliz no casamento, os irmãos do pai dele não foram felizes no casamento, casaram com as mulheres que eles não queriam porque as mulheres ficaram grávidas. Então ele não consegue se casar com uma mulher que ele é feliz para que ela possa engravidar de um relacionamento feliz, entende? É uma lealdade inconsciente, a gente não se dá conta e acaba repetindo isso. Aí acaba deixando passar oportunidades na nossa vida maravilhosas, pessoas maravilhosas, porque a gente está preso numa lealdade que não consegue enxergar e acha que é destino. Não é destino. Às vezes é só uma decisão. E a gente fala muito sobre o autoconhecimento nessas questões de relacionamentos, vida familiar e trabalho, mas também é necessário o autoconhecimento quando a gente vai descansar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, hoje eu escutava o podcast, talvez seja isso, da Bárbara Níquel e da Mari Bandar, e elas falavam justamente do quanto você precisa conhecer o que faz sentido para você para descansar. Por exemplo, e a Mari falou um negocinho da maldição do sextou, porque às vezes tu passa uma semana de merda fazendo um negócio que tu não gosta, aí chega no sextou, tu acha que tua vida inteira tem que ser feliz ali. Chegou o teu momento de ser feliz na vida. E aí tu fica tão naquele êxtase, o que tu vai fazer? Vou ficar o dia inteiro assistindo Netflix. Mas será que aquilo vai te reenergizar? É aquilo que você precisa para descansar? Ou é porque
o teu marido ou teus filhos querem fazer isso. Você sabe o que você precisa para se reenergizar nas suas horas de folga? Eu, honestamente, ainda não sei. Aliás, talvez seja até cíclico isso, o que serve, o que te energiza em um momento da tua vida não te energiza em outro. Então, talvez seja uma questão de constante reavaliação interna. Mas você acha que é isso que a gente está tão naquela onda de sextou, todo mundo no Instagram está indo lá para aquele bar, vou lá também. Mesmo que no fundo não seja isso que vai fazer a diferença para mim. Ai, gente, né? Tu falou uma coisa, uma palavra linda, cíclico, né? Claro que nós somos cíclicos, nós somos mulheres, gente. A gente vaza uma vez por mês, né? Nós temos fases, a gente oscila. Então, nada mais rico do que você estar em contato com essa oscilação. Volto naquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, né? No início dessa conversa, e talvez já tenha falado aqui, já não me recordo mais, mas a mulher precisa estar em contato com o sentir dela, com o corpo dela. O corpo vai revelar o que ela precisa naquele momento. Às vezes, o que ela precisa num final de semana não é o que ela precisa no outro. Às vezes, o que ela precisa durante a semana já não é mais o que ela precisa durante a semana e vice-versa. Então, a mulher precisa estar muito em contato com o movimento, com o sentir do seu corpo, para que ele possa dar o tom daquilo que ela precisa como descanso. Às vezes, o descanso dela vai ser, sei lá, ir para uma festa. Às vezes é o que ela está sentindo que ela precisa, movimento, pessoas, movimentar o corpo, rir, se divertir. E outros momentos ela precisa se recolher, ficar quietinha, assistir um bom Netflix durante o final de semana. Tá tudo certo. Não existe uma regra. Não pode existir uma regra. O que deve existir é um movimento de conexão interna para que essa conexão possa te revelar o que você precisa e você dar vazão para aquilo que você precisa. Agora, se você sempre ficar refém, mas meu marido não vai gostar. Mas o fulano não vai querer. Se eu não fizer, daí a fulana vai ficar chateada e nunca mais vai me convidar. Bom, daí você vai ter que pagar o preço. Às vezes é. Agora, quem realmente te ama, quem realmente te respeita, vai te entender. Porque o que você está compartilhando é um respeito. Olha, eu sinto que não é mais o meu movimento, eu sinto que não é mais isso. Eu sinto que dessa vez eu preciso A, B, C, D. Não, isso não quer dizer que também você tem que ser louca, no sentido de marca, desmarca, faz, não faz. Não, conversa, sabe? Fala, olha, eu tô sentindo que não, né? Eu tô sentindo que eu tenho que ficar quietinha. Eu tô sentindo isso, aquilo, aquele outro. É uma percepção, gente. Não tem certo e errado, sabe? Realmente não tem certo e errado. É se permitir fluir com esse movimento, para que ele possa trazer aquilo que você realmente precisa. E as grandes maravilhas, as grandes surpresas da vida estão justamente nesses momentos que a gente menos espera, mas que tudo acontece, porque justamente a gente está fluindo, está no fluxo e não na rigidez. Também pior, não tem nada pior do que você fazer uma coisa contrariada, né? Vai pro bar para não desagradar ninguém, fica de mau humor a noite inteira, a noite fica uma porcaria, tu acaba brigando com as pessoas porque você não respeitou aquilo que você estava sentindo, você não ignorou completamente o que o teu corpo estava te dizendo. Exatamente, às vezes vai pro bar, às vezes você está confusa, como já aconteceu comigo. Será que eu quero? Será que eu não quero? E eu já tentava me sentir, não estava sentindo, daí pensei, tá, deixa eu pagar o preço. Aí eu ia, às vezes eu sentava no barzinho com as minhas amigas, eu sentava e sentia, putz, não é aqui, vou voltar. E voltava. Sai, olha, gurias, desculpa, mas realmente eu tô sentindo que eu tenho que ir para casa. Mas tu acabou de chegar, eu falei, pois é, mas eu acabei de chegar, mas tô sentindo que não é a vibe, eu precisava vir para ter certeza. Então tudo bem, e vou, e tudo certo. E vida que segue de outro jeito. Né? Até você ter clareza do que tu sente, tu vai precisar de experimentar de outras formas. Mas o mais importante aqui é você ter essa amorosidade e esse acolhimento contigo mesmo. Realmente, às vezes, não era ali, né? Escolhi errado. Mas, na verdade, esse erro me levou a um autoconhecimento. Que da próxima vez você já vai estar mais atento. Não, realmente eu quero. Não, acho que lá no fundo, a melhor opção é ficar aqui. Opa, tudo certo. Então, dá para dizer que o processo é meio assim, acertando e errando para a gente ir conhecendo o que serve e o que não serve para a gente. E também ao longo do tempo, né? Mudando de acordo com nossos ciclos.
É isso aí, claro. Como tudo na vida, né, gente? Ninguém vem com manual de instruções, vamos combinar. Seria melhor se viesse, né? Como a gente não vem, a gente tem que ir para a vida, e a vida é um risco, a vida é experiência, é assim que a gente vai aprendendo mais sobre a gente, mais sobre o outro, é assim que você vai desenvolvendo os teus valores, né? O que realmente é importante para você, o que não é no autoconhecimento, é estudando sobre você mesmo, mas é principalmente se colocando nas experiências para ver se não, é assim, mas, pô, realmente, isso aqui faz sentido, isso aqui é o que eu gosto mesmo. Passei pela experiência de para entender que eu não gosto, então agora eu sei que isso eu gosto, e eu não abro mais não, então isso se torna um valor para mim, entende? Eu tenho vários valores na minha vida hoje que eu não tinha 5, 6, 7, 10 anos atrás, porque eu não tinha experiência. No momento que tu tens a experiência, aquilo se torna um valor tão grande que aquilo se torna a tua verdade. E como é que a gente, quando a gente começa a exercitar isso, como é que a gente lida com a culpa de, às vezes, dizer não para as pessoas? Não, eu não quero ir para o bar hoje, não, eu não quero viajar para a praia, eu quero viajar para o campo. Não, isso não serve para mim nesse momento. A gente, na verdade, eu penso que daí a gente começa a negociar melhor, né? Porque se você está num casamento, se você está numa relação, claro que são dois mundos, duas vontades, vários valores, várias experiências ali. Então, quando tu tens as tuas experiências, tu tem o teu valor, é mais, né? Das minhas experiências, assim, que eu vejo, tanto em consultório da minha vida, é mais provável que você atraia ou se conecte com uma pessoa que tenha os mesmos valores que você, ou tenha as mesmas percepções que você, mas ainda assim há questões que vão ser diferentes. Então, o que que acontece? A gente negocia, né? Olha, eu não gostaria de ir para a praia, mas dessa vez eu vou. Da próxima vez, de repente, a gente vai para o campo. Pode ser acordado assim? Pode ser acordado assim. Opa, tem um acordo. Não é só ceder para servir a necessidade do outro, também não é só forçar com que o outro ceda para servir a tua necessidade. É um acordo, né? Olha, dessa vez eu preciso. Pode ser para você? Pode ser. Da próxima vez, então a gente faz aquilo que você também precisa para que ambos possam ter as suas necessidades atendidas e assim a gente consegue dançar mais em equilíbrio naquele dar e receber dentro das relações. Então a gente vai negociando quando você tem isso mais claro dentro de você. E também quando não tem, é a mesma coisa que a gente falou no episódio passado. A gente vai forçando a barra em algo que não serve para a gente, que não cabe para essa nossa fase, para o nosso momento, que chega um momento que explode. Você tanto Exato. insiste naquilo que chega um momento que vum. É, porque faz para agradar, muitas vezes, né? Faz para agradar, faz para não brigar, faz para não demonstrar que, ai, queria outra coisa, enfim, cada um daí tem as suas neuroses dentro do seu coração, né? E neuroses é algo que, né, todas nós temos para dar, vender e distribuir. Tamo junto. Tamo junto na vida, é isso aí. É isso aí, gente. Então, fiquem sempre com a gente para acompanhar as nossas neuroses também, porque também as temos. E fica aqui o convite para participarem da jornada Toques de Despertar, em que nós vamos nos aprofundar sobre assuntos como esse, especialmente em comportamentos autossabotadores como a síndrome da impostura e a codependência emocional, que tem muito disso que a gente falou aqui, tanto nesse episódio quanto no outro. Quem quiser fazer a inscrição, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Ela é totalmente online e gratuita. Vai ser nos dias 17, 19 e 21 de maio. E está sendo preparada com muito carinho. Vocês vão adorar, não percam, não deixe de se inscrever. Então, clica aqui no link também. Se não fez a inscrição no canal, aproveita, já se inscreve, já aciona o sininho para receber os novos conteúdos quando a gente publicar. E fiquem sempre com a gente, Instagram, YouTube, podcast, o e-mail, contato@fernandamedeiros.com. Estamos sempre aí. Fer, muito obrigada e até o próximo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Lembrando que todos os podcasts, desde o início, são compartilhamentos das nossas neuroses. Algumas já melhoradas, algumas superadas, outras em processo. Desconheço qualquer podcast que a gente tenha feito diferente disso. Eu ia dizer Todos outras eles foram com pioradas. base nas nossas neuroses. É isso aí, gente. A gente compartilha neurose, porque todo mundo tem para compartilhar, então é isso mesmo. Se quiserem compartilhar as de vocês com a gente também, manda e-mail, manda um comentário no YouTube,
que aqui a neurose está liberada. Com certeza. Beijo, gente. Até.